Agora sim. Oi, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos começar com uma oração. E aí eu começo já com a minha palestra. Não venho muito desse lado aqui, é engraçado, diferente. Geralmente estou com as crianças lá, então se eu falar meio infantil assim é porque não sou nada, tá? Então vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso mestre a oportunidade de estar aqui. Papai do céu. Que possamos entrar em sintonia neste momento com o nosso mentor espiritual, para que possamos absorver as palavras desses nossos amigos queridos e que possamos principalmente estar abertos, receptivos para entender suas palavras, mas principalmente para praticá-las no nosso dia a dia. Obrigada, mestre, pela oportunidade do aprendizado sempre. Obrigada por essa união maravilhosa de corações. Obrigada pela oportunidade desse trabalho, dessa casa que recebe tantas pessoas e tantos espíritos e que tem uma equipe enorme de trabalhadores tão dedicados para continuar na divulgação da doutrina espírita e no auxílio ao próximo. Obrigada, mestre, que assim seja. Então, vamos lá. Minha palestra, coloquei o nome aqui, ó, do livro que eu estou me baseando, né, na palestra de hoje. É sobre esse livro que eu acho muito interessante, Deficiente Mental, porque eu fui um. E eu vou citar, na verdade, só um dos depoimentos, dos casos. É muito legal, vale a pena ler. Ele traz vários casos de vários espíritos, e são espíritos que, depois que desencarnaram como deficientes mentais, depois de recuperados, eles puderam participar desse projeto, desse livro, junto com um outro mentor e a médium. Você não colocou? Não coloquei. Que é a Vera Lúcia Arenzec de Carvalho. E eles puderam passar o depoimento deles. Então são memórias que eles tiveram e memórias que eles foram possibilitados de ver, né? Coisas que eles puderam ver para poder, inclusive, passar o depoimento deles. Então vamos começar a história do Adolfo, né? E ele nasceu deficiente mental, nasceu com vários problemas de saúde, ele tinha problemas inclusive de locomoção, de fala, para enxergar, ele usava uns óculos muito, né? Quase não enxergava, então ele tinha muitos problemas, né? Ele não entendia muito bem as palavras, ele tinha momentos de lucidez que passava logo, então às vezes ele vinha aquele momento mas que logo depois já esquecia, já estava correndo por aí. E correndo não, né, na verdade, se arrastando, ele mais se arrastava ou as irmãs se arrastavam ele pelo depoimento dele. E ele era, assim, o que ele sentia muito, ele conseguia sentir, por exemplo, o amor dos outros por ele, ou não, ou ele conseguia sentir se alguém estava bravo, se alguém estava triste. Então, praticamente, a forma de comunicação dele, ou a forma que ele tinha de interação com o outro, era mais pelo sentimento mesmo com as outras pessoas. Ele tinha um amor imenso, assim, ele sentia um amor imenso que tinha a mãe por ele e a irmã mais velha. E tinha uma outra irmã mais nova, na verdade, desculpa, era o mais novo, aí tinha uma irmã, e aí tinha a irmã mais velha. A irmã mais velha e a mãe eram, assim, as duas pessoas que mais cuidavam do Adolfo e mais ajudavam ele. Essa irmã do meio, ela tinha um misto de amor e impaciência. Então ela gostava de brincar com ele, só que nem ela jogava uma bolinha pra ele e ele não conseguia pegar. E aí ela ficava brava com ele, xingava ele, falava que ele era, né, estúpido e tal, às vezes batia nele, ela era mais nova também. Mas tinha esses momentos que ele lembra de um certo amor e dor ao mesmo tempo por essa irmã. E mais pra frente a gente vai entender. E ele tinha um pavor gigantesco de médicos, era inexplicável. Os médicos diziam que era justamente por ele passar tanto tempo em médico, ou melhor, precisar de médico,
que ele acabou desenvolvendo isso, ou mesmo os médicos achavam que os pais passavam esse medo para o menino e os pais sabiam que não. Que ele tinha esse pavor que era muito ruim para ele e prejudicava muito porque ele piorava quando tinha que ir para médico, ir para hospital. Então às vezes traziam até o médico dentro da casa dele para poder tratar dele e ele tinha muitos problemas. Ele tinha, né, por essa deficiência, ele pegava muito fácil de tudo. Então ele era bem frágil e ele tinha pesadelos horríveis com médicos. Ele via médicos fazendo maldades, então ele tinha pavor justamente também por esses pesadelos que ele tinha com esses médicos, né? E aí, agora a gente então vai entender por que de tudo isso, né? Então, eu contei agora do Adolfo, deficiente mental, nessa encarnação que ele está aqui. Agora a gente vai então entender que depois que ele desencarnou, ele pôde ver ele, né? Por que ele nasceu deficiente mental? Então, vamos para a encarnação dele anterior a essa, tá? Na encarnação anterior, ele não dá o nome dele, como ele era lá. Então, vamos dizer soldado, só para a gente poder não confundir as duas histórias. Então, agora a gente está contando sobre o Adolfo na encarnação anterior, que ele era um soldado muito bonito, ele era médico e ele, antes de ser soldado, né, ele era médico, ele era muito rico, a família toda rica, e ele se formou em medicina. E quando chegou a Segunda Guerra, ele foi escalado para ir para essa guerra. E nessa guerra, ele conheceu até 2 amigos e a esposa dele incentivava muito ele a ser ganancioso, né? No sentido de poder tirar o maior proveito que ele podia da situação que ele estava como soldado, e para poder enriquecer a família. E aí a gente descobre que essa esposa dele, na verdade, era a irmã do meio, que voltou como irmã do meio, para ajudar nessa recuperação dele. E beleza, então ele estava lá na guerra, e o que acontecia? Na guerra, você tá como médico, nesse momento aí, ele fala que eles tratavam tanto dos inimigos quanto do povo dele. E teve momentos assim de muitas faltas, né, de comida, de leitos, de materiais, de conforto, de tudo. E chegou um momento que ele e esses 2 amigos dele decidiram eliminar a vida dos inimigos. Para, né, por algum motivo ter mais fácil, mais comida, ele não diz exatamente, mas ele dá esse contexto, né? Da história. E aí ele fala que eles decidiram eliminar esses inimigos de forma cruel. E ele fala assim, ó, eu vou poupar os leitores dos detalhes de como a gente fez essa maldade. Mas ele considera que foi de forma muito cruel que eles acabaram com a vida desses inimigos. E num ataque lá da guerra, um ataque surpresa, todo mundo morreu, né? Dessa unidade que eles estavam. E depois que eles desencarnaram, eles continuaram na batalha, anos e anos. Ele fala que mesmo que depois que a guerra acabou e tudo, eles continuaram se guerreando com os inimigos, e os inimigos vinham principalmente para se vingar, então eles se juntavam em grupos para poder se defender. Então ele e esses 2 amigos ficaram muito tempo juntos, guerreando, se defendendo, e naquela situação. E ele fala que ele sentia muitas dores, ele se sentia destroçado. Então, de repente, até ataque surpresa, fico imaginando que de repente pode ser uma bomba, e por isso que ele se sentia, né, em pedaços, digamos assim, sentia muita dor. E ficava ele ficou muito tempo nessa situação aí de guerra. E aí ele via que ia diminuindo a quantidade de pessoas ali. Ele sentia muito ódio da guerra, porque ele falava que é isso que fez ele estar naquela situação. Então ele culpava a guerra e ele sentia ódio disso. Até que esse sofrimento foi, né, sempre de puro sofrimento, né? E aí ele foi vendo que as pessoas iam desaparecendo, né? Ou seja, iam sendo resgatadas de repente. E começou a sobrar um grupo pequeno. E ele começou a sentir um remorso muito grande, uma culpa muito grande. Ele já cansado de sofrer e começava a lembrar de tudo que ele fez na guerra, e começou a sentir esse remorso. Essa culpa era muito grande que ele tinha. E ficou muito tempo sentindo isso, sentindo esse remorso e se arrastando naquelas, né, feridas
mentais dele. E ele veio um casal para ajudar ele, que eram os pais dele. Ele não reconhecia como pai, mas ele sentia o carinho que esses pais tinham por ele e ele conseguiu ser resgatado. No plano espiritual, ele foi para uma colônia de ajuda, né, de médicos, e mesmo no plano espiritual, mesmo sendo tratado no plano espiritual, eles não conseguiram recuperar o perispírito dele, porque estava tão machucado, tão lesado por conta daquele remorso que ele tinha, que ele ficou carregando por muito tempo, ele lesou o perispírito dele. Então, ele não, mesmo no plano espiritual, não conseguiram recuperar. E aí a reencarnação seria a solução, né, para que ele pudesse reparar aquele perispírito machucado. E a única forma era vir defeituoso, porque era um perispírito já defeituoso, que acabou vindo como um corpo defeituoso também. E aí, quando ele nasceu, né, ou seja, então, vamos agora lembrar agora, né, agora o Adolfo deficiente, né? Então teve o pai dele e a mãe dele que decidiram, antes de todos nascerem, decidiram vir para essa terra para poder ter o Adolfo deficiente para reparar, para ajudar, porque eles se sentiam também responsáveis por ter criado ele tão snob ou tão, né, de alguma forma eles se sentiam responsáveis por ter feito isso, né, por ele ter tido essa atitude. Então eles decidiram vir. Quando nasceram, o pai tava, beleza, foi atrás, né, assim, a gente não sabe como as coisas acontecem, né, mas ele tentou de tudo que era jeito casar com a mãe, que tinha assinado lá em cima, de vir ter o Adolfo para ajudar. E ele não conseguiu casar com essa mãe desistiu do contrato que tinha assinado. E aí ele teve que achar outra pessoa para poder casar. Casou com essa outra mãe, né, com essa outra pessoa, e tiveram o Adolfo. E aí, essa mãe, ela não tem nenhuma ligação com o Adolfo, foi a primeira encarnação junto com ele. E essa irmã mais velha provavelmente tinha uma relação com a mãe que veio para ajudar essa mãe a cuidar do Rodolfo. E as duas eram que mais amavam ele, eram que mais cuidavam dele. E olha que curioso, né? E elas eram justamente as que não tinham nenhuma relação de outras vidas. Eu acho muito interessante porque muitas coisas que às vezes a gente vai escutando, né, fala, olha, é uma missão dessa mãe, né, provavelmente ela fez alguma coisa com o filho na encarnação passada, a gente escuta, né, às vezes isso. E aqui está a prova que nada é certo, nada, tem muitas variáveis no meio do caminho. E outra coisa que eu acho muito interessante nesse item olha que essa mãe assinou, digamos assim, essa responsabilidade, não, eu vou lá, nasceu. Ela desistiu, ela não sabe, o que você falou, ela não lembrou. Óbvio, a gente não lembra. Mas, no fundo, todo mundo sabe quando tá seguindo aquilo que assinou no contrato. É como se fosse, não sei se já aquelas inquietações que a gente tem, sabe? Que fica aquele incomodando, que fica ali apuzinhando, né? Ou seja, às vezes é o caminho que você tem que seguir. Então, ou às vezes a vida nos leva para esse, sempre te bota na frente, né? Sempre te bota na frente e fala, não quero. Aí te bota na frente para mas eu não quero. E às vezes a gente tem que entender, né? Será que não é isso mesmo? Será que não é esse caminho que eu pedi lá em cima, né? Para poder reparar? E outra coisa muito interessante que eu achei eles todos estavam, assim, o pai já estava encarnado, o filho já estava se preparando para encarnar e o plano espiritual teve que reajustar todo o programa porque aquela mãe decidiu não aceitar a tarefa. Então, eles provavelmente num sono de algum espírito que eles entendiam que poderia assumir essa responsabilidade, o mentor, né, provavelmente do menino, foi conversar com essa outra mãe, com esse novo espírito, e falou, você topa essa tarefa? E ela topou essa tarefa. Então olha como a gente mesmo aqui, de repente se a gente está caminhando no bem, se a gente está seguindo, né, se a gente se conhece, se a gente está conectado com nossos mentores, como a tarefa às vezes vem, né, e com certeza essa mãe, essa irmã,
elas de alguma forma aprenderam muitas coisas nesse período. Então, assim, nada por acaso, né? Nenhum sofrimento a gente tem que encarar como é o acaso, ou eu estou sofrendo injustamente. Então, olha que interessante como a espiritualidade conseguiu encontrar um espírito que estava disposto a seguir essa missão, mesmo que para ele, teoricamente, não tinha nenhuma ligação direta com aquele menino. E elas absorveram com muito amor, muito carinho. Então elas aceitaram muito bem a tarefa, né? Digamos assim, ou seja, vários pontinhos que elas devem ganhar isso aí lá no outro plano, né? E aí, assim, o que eu penso, né? Será que a gente está aceitando as tarefas que a gente assinou? E como que a gente consegue saber? O único jeito primeiro, a gente se conhecer, certo? A gente acho que já tem muitas palestras, né, que a gente fala sobre o autoconhecimento, né, a reforma íntima. Eu acho que é justamente para isso. Porque para a gente poder entender o que são os nossos traumas, né, de vida, que faz a gente, às vezes, seguir alguns caminhos que às vezes é tortuoso ou não. Então, será que o caminho que a gente está seguindo é um caminho que realmente a gente precisa seguir para a nossa depuração, ou será que não? Então, a gente pode seguir como um exemplo, assim, tudo que a gente tem na vida, você tem os dois lados da moeda, né? Então, será que eu tô nesse emprego, ganhando super bem, e tô... Só que, não sei se eu gosto muito dele, mas eu ganho super bem, tá? É para quê? Sustentar o quê? A nossa ambição, é para sustentar o nosso orgulho, é para sustentar, às vezes, um trauma de provar para outra pessoa que eu sou bom e que eu melhorei na vida. Então, ou seja, esse autoconhecimento, ele ajuda nisso, a saber o que é os nossos traumas, né, dos nossos sentimentos, da nossa psique, e o que é realmente aquilo que a gente, né, assinou do lado de lá. E que às vezes muitas está, né, na verdade, conectado tudo, porque nada que a gente passa é por acaso. Sempre você vai ter um aprendizado nisso, né? E aí, voltando para o nosso livro, o Adolfo, ele desencarnou com 18 anos de idade. Ele demorou uns 2 anos na colônia, e essa colônia era uma colônia de crianças. Então ele foi resgatado como criança, mesmo sendo já adulto, com 18. Porque ele precisou reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender que ele não precisava mais do óculos. Então ele realmente demorou um bom tempo para ele voltar ao normal. E depois que ele voltou ao normal, ele ficou muito curioso para saber o que deu daqueles 2 amigos que fizeram exatamente a mesma coisa que ele, na guerra. E eles tiveram a possibilidade, o mentor falou, não, a gente pode ir lá visitar eles, eles estavam encarnados ainda. E eles voltaram, e um dos amigos dele, eles encontraram numa vila na África, uma vila bem pobre, na África, e ele estava atendendo a uma menininha. E eles conseguiram até ver naquele momento, ele estava tendo uma conversa com a amiga dele, a companheira, né, médica, naquele exato momento que ela falava para ele assim, mas cuidado, porque você não sabe o que ela tem. Aí esse médico, inclusive, falava, eu não sei o que ela tem, mas eu sei o que ela precisa de muito carinho. Então ele era um médico muito carinhoso e ele era um médico sem fronteiras, ele trabalhava naquele Médicos Sem Fronteira. E ele não tinha vida própria, né, no sentido não tinha família nem nada, e ele vivia pelo mundo aí ajudando as pessoas. Ou seja, então olha como ele lidou com o arrependimento de ter feito aquilo com os inimigos de forma completamente diferente e de forma construtiva. Né? Então olha a diferença que existe aí dos dois espíritos. E aí até para dizer, para complementar aquilo que eu falei sobre aquele no fundo a gente às vezes sabe, existe um dos projetos da África que tem um líder, né, que criou um desses projetos, se chama Wagner Moura, e ele ele assim, sempre ficou muito inquieto, mesmo fazendo vários projetos, e ele doava de longe para os países da África, e sempre fugia desse pensamento que sempre vinha para ele de ir para a África, ou, né, fazer coisas na África. E ele montou centro espírita no Brasil, e ele mandava dinheiro para lá, e aquilo nunca saía dele.
Até um dia que ele falou, eu vou pra lá, chega, para, né? Eu quero, agora eu vou decidir pra lá. E ele foi pra África. E quando ele chegou lá, para conhecer as vilas e tudo mais, ele encontrou uma menininha que eles cuidavam, que ela foi, na verdade, resgatada, estava à beira da morte, com fome e tudo mais. A equipe que ele, né, ajudava, e não foi ele que curou, mas a equipe que ajudou essa menininha a sobreviver, trouxe vários, né, desses para conhecer ele. Falou, finalmente o dono do projeto veio conhecer a gente e tal. E na hora que essa menininha viu ele e ele viu essa menininha, eles se apegaram de um jeito. Sabe aquelas crianças que vem, gruda e nunca mais solta? E ela chama ele de pai Wagner. E assim, virou um relacionamento muito, muito grande entre ele e essa menininha. Então, e aí depois disso, aquela inquietação dele passou. Ele continuou ajudando nos projetos, não morou lá nem nada, mas ele voltava, se correspondia com ela. Então, ou seja, ele tinha, né, essa conexão que ele precisava fazer alguma coisa desse tipo. E tem um outro amigo, né? Aquele outro amigo que também estava encarnado, e eles foram também visitar esse outro amigo que também estava lá com eles na guerra. Esse outro amigo, ele estava, na hora que eles foram lá ver o amigo, ele estava com pressa indo para o trabalho, com vários pensamentos perturbadores. Ele estava envolto a uma energia extremamente pesada, escura, e ele se achava achava que a vida dele era injusta, que ele merecia muito mais, que as pessoas perseguiam ele, que ele não merecia aquilo. Ele odiava o trabalho dele, mas ele precisava trabalhar, porque senão não sobreviveria. Desejava muito mal para muita gente, recebia muito mal, né? Porque eles até falam que o mentor explica, né, para o Adolfo, ele fala assim, que quando você deseja o mal para outra pessoa, se a pessoa, ela, de alguma forma não, né? A gente sabe de qual forma, né? A pessoa ele está blindada a qualquer energia externa para receber, aquilo volta, não é que fica perdido ou vai para outra pessoa, não, volta para aquele que desejou. Então ele tinha tanta energia negativa de tanto que ele mandava para os outros, porque ele era muito invejoso, ele era muito preconceituoso, então ele recebia tudo aquilo para ele, tudo aquilo. E o mentor, ele falou que você não consegue ver, falou para o Adolfo, você não consegue ver, mas eu consigo ver um câncer se formando nesse rapaz. Então ele conseguia ver que mais para frente ele ia ter, com todas as energias ruins e aqueles pensamentos perturbadores dele, dessa infelicidade que ele tinha da vida, isso ia se transformar numa doença, né? E aí, quando o Adolfo ele retornou dessa viagem para visitar os amigos, ele voltou completamente diferente, porque ele percebeu que ele perdeu muito tempo no remorso, né? Ficou ressentindo, destruindo a própria psique, sem trabalhar, sem proveito, ou seja, ele só pegou aquela culpa e ficou carregando e ficou só nele, né? E isso, a gente pode dizer que às vezes acontece muito com pessoas que são muito orgulhosas, né, se você parar pra pensar. Porque quando você é uma pessoa orgulhosa, você fica ressentindo aquilo e falando, não é possível que eu errei, eu não tinha que ter errado, como eu fui errar, fui fazer isso. E você fica sempre no eu, no egoísmo, né, daquele egoísmo, no orgulho de que às vezes você ter o arrependimento do trabalho, ou seja, aquele aceitar que sim, a gente erra, eu sou humano, eu tô aqui para aprender, e às vezes é no erro que se aprende, né? Fazendo coisas erradas que se aprende. Eu me dou o direito de errar, só que eu também me dou o direito de reparar. E eu acho que é esse o grande lance da questão aqui. Ah, mas então posso errar? Calma, né? A gente vai errar. Esse é fato, a gente vai sempre errar. Só que o que a gente vai fazer com isso depois é que tá o grande X da questão. A gente vai ficar ressentindo e falando, não é possível que eu errei, não é possível, eu não devia ter errado, e aquilo perturbando a sua psique, ou a gente vai fazer alguma coisa, vamos lá, vamos trabalhar, vamos reparar, não importa, agora é a hora de melhorar o que eu fiz de errado, né? Então, esse o plano. E aí, o que ele tinha de plano, ele falou assim, ó, ele voltou destinado a continuar estudando, mas ele queria fazer todo o plano dele para ele voltar como neto da irmã dele mais velha, e ele falou que ele queria ser religioso, e ela estava bem religiosa, e aí ele queria nascer religioso e
fazer alguma profissão que cuida de pessoas. Então ele pensou em psicólogo ou farmacêutico. Aí perguntaram para ele, né, e médico? Ele falou, não, ainda não estou preparado para isso, ele ainda tinha muito pavor de médico ruim. Então ele falou, não, ainda não estou preparado para isso. E aí fica a questão, né, será que a gente precisa morrer, ter o remorso, sofrer com aquelas culpas, lembrar, eu assinei e não fiz, eu não sei o que, para nascer de novo e reparar? Será que a gente precisa de todo esse percurso? Ou a gente pode agora falar, não, agora é hora. Vamos lá, vamos pegar, vamos limpar e vamos começar a depurar. Eu acho que é um meu. Sorry. É o sinal, talvez. Desculpa, acho que tá na hora de desligar, gente. Desculpa, não. Essa era a música do tema do final. Exato. Já vou concluir já. Então, assim, eu acho que assim, o tempo todo, se a gente estiver sempre em concordância com as leis divinas, a chance da gente acertar e seguir com aquilo que a gente assinou e concordou é muito maior, certo? Porque a gente não lembra, né? Então a gente tentar pegar justamente, primeiro, né? Vamos consertar todas as coisas que a gente errou ainda aqui nessa vida, que a gente, né, vai fazendo, né, os errinhos. Então a gente pega tudo que a gente errou e fala, tá, como que eu vou reparar isso? Tá, e o que a gente não lembra? É fazer o bem. É fazer o bem ao próximo, não importa quem, não importa de que forma, o importante é que a gente trabalhe, que a gente faça por merecer, né? E aí, fazer por merecer, eu lembro de uma palestra do André Moreira, que ele fala que teve uma vez que eles estavam lá no MENG, lá que eles fazem um trabalho de desobsessão, e que é a Associação Médica Espírita, e aí eles estavam lá nesse trabalho, e aí o mentor veio falar para eles, porque eles estavam nesse assunto de merecimento e tal, e o mentor veio falar muito carinhosamente, ele ainda fala muito carinhosamente, ele veio falar o seguinte, olha, o grupo aqui não tem merecimento de ter nenhuma casa para morar, mas vocês têm porque isso ajuda vocês a continuar o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Ou seja, opa, peraí, então vamos continuar trabalhando, pessoal, continuar tendo casa, né? Mas provavelmente, né, é uma brincadeira, um modo de dizer, eu espero, mas, ou seja, a gente tem que continuar trabalhando, sabe? Não achar que a gente, eu tenho essa casa porque eu mereço. Por que a gente tem tudo isso que a gente tem? É para alimentar o nosso ego? É para alimentar o nosso orgulho? Ou é para a gente trabalhar em prol do outro? Por que eu tenho essa empresa que dá emprego? É porque eu quero dinheiro para poder viajar, comprar uma casa de veraneio? Ou é para a gente continuar dando emprego, para a gente continuar ajudando e auxiliando? Então, assim, a gente tenta sempre pensar nesses lados de como a gente pode fazer mais, né? De como a gente consegue melhorar a nossa condição e a condição do outro, né? E aí eu achei muito interessante também, outro exemplo que ele mesmo dá nessa mesma palestra, que ele fala o seguinte, que teve um outro rapaz que ele estava indo para o centro pensando assim, se eu não tivesse filhos, eu talvez estivesse viajando nesse momento, ia ser tão bom, acho que eu teria mais condição financeira e tal. Aí ele chegou no trabalho, no desenvolvimento e tal, e o Espírito falou, olha, eu só queria fazer uma palavrinha pro fulano, porque pelo que ele estava pensando no carro, falar para ele o seguinte, que se ele não tivesse filho, ele não teria tudo que ele está pensando que ele teria, porque na verdade quem merece tudo que ele tem hoje são os filhos, não ele. Então, agradeça aos filhos, continue cuidando bem, porque são eles que merecem, não você. Então, se a gente não sabe o que a gente merece, né? A nossa vida está injusta, ou tudo que a gente está sofrendo, será que a gente merece ou não merece? E se a gente está sofrendo, a gente tem que receber isso de forma grata e vamos trabalhar para melhorar? Ou a gente tem que ficar reclamando e sofrendo e falando, eu não mereço o sofrimento todo que eu tenho? Então, eu acho que assim, esse livro ele traz muito dessas reflexões pra gente. Assim, pelo menos para mim foi muito. E eu achei muito, muito legal. Então, assim, bom, a conclusão é isso, gente. Quanto mais a gente amar, melhor. Porque se muito a gente fez sofrer, muito a gente tem que amar. E a última frase que eu queria falar é o seguinte, que a gente tem que lembrar que a gente não nós aqui não somos espíritos bons, né? Porque eu não fiz mal para ninguém,
tô ajudando, então eu não sou um espírito mau, eu sou um espírito bom. Na verdade não, na verdade a gente é um espírito que cansou de fazer o mal. A gente cansou de fazer o mal, agora a gente tem que reparar. Porque se a gente não tivesse que reparar nada, a gente não estava aqui. Então, ou seja, quer dizer que a gente descansou de fazer o mal, quer dizer que a gente quer reparar, quer dizer que a gente quer melhorar. Por isso que estamos aqui. Então, arregaçar as mangas, pessoal, e vamos reparar. Vamos começar a trabalhar e reparar, que é isso aí. Bom, gente, abertos a perguntas e é isso que eu trouxe para vocês hoje. Pergunta, por que o Adolfo? Por que o caso do Adolfo? Eu achei mais interessante, não assim, não que eu achei mais interessante, tem vários outros assuntos interessantes, mas esse me trouxe muitas reflexões e muitas coisas que eu mesmo, assim, tinha essas coisas de falar, você vê a pessoa sofrendo, né, que nem mesmo você vê uma outra pessoa, ela deve merecer isso, ela deve ter alguma coisa com aquela pessoa, e eu achei super interessante, falei, não necessariamente, né, às vezes é um chamado daquele momento, então assim, eu achei que trouxe, que pra mim, né, trouxe muito conhecimento que às vezes acaba ficando mais eu acho que é assim, eu acho que é assado, e trouxe muita coisa que assim, tudo é variável, não existe uma regra, e sempre assim, o caminho é não transgredir a lei de Deus, e a gente nunca sabe se transgrediu alguma vez, e se transgrediu, a gente vai ter que reparar, é fato, assim, não tem tem causa e consequências. Exatamente, então nada a gente vai sofrer à toa, né? A gente sempre vai estar nessa questão da reparação. Eu tenho esse livro em casa também, achei bem interessante. Acho que o caso do Adolfo é o mais completo, né? A primeira história que tem mais detalhes, assim. Mas outras histórias são de casos de que pessoas desencarnaram porque em outra vida morreram por overdose, por drogas, e aí tiveram essa encarnação, né, como deficiente, como um equilíbrio, uma reparação, né, assim, reequilibrando o próprio organismo que foi desgastado por ou fazer mal a alguém, no caso ele na guerra, e outros casos também, mas tem muitos que morreram por excesso, pela vida que levava desregrada, assim, com drogas, excesso, morreu, nem sabia que tem desencarnado, porque foi uma overdose total, um deles, né? E aí tem vários casos lá. Interessante para a gente entender que na vida a gente vê dificuldades e quando olha assim, faz como no caso aí da missão, né? De acolhendo aquela criança deficiente, saber que você está dando uma oportunidade, né? De vida assim, né? De reequilíbrio àquele espírito e que também tem a nossa participação ali, né? Na família, em quem acolhe, quem trabalha com isso também vai ter uma história, né? Mas bem interessante. Gostei muito. É legal. Gostei bastante. Pra mim também. Pode. Achei legal, interessante essas várias mensagens que esse caso trouxe, muito interessante, né? Principalmente pra mim, pegou assim, às vezes você nunca sabe se você merece ou não merece. Às vezes alguma coisa acontece com você, merece, eu tô querendo dizer assim, se tem alguma coisa relacionada com o teu passado, né? Às vezes está relacionado com o teu passado e você tem que aceitar. Também outras vezes, como é o caso da mãe e da irmã, da mãe que tinha combinado de vir e acabou não seguindo o caminho, mas da mãe que acabou tendo ele foi uma oportunidade. Então, nem sempre você tem tudo aquilo acontece porque é necessariamente algo que aconteceu com você no passado ou que você fez para alguém no passado, mas muitas vezes também é uma oportunidade. Então a gente, de qualquer forma, a gente tem a chance de abraçar, né? Exatamente. Andressa, eu queria pegar uma coisinha que você falou aí, que foi, você tem todas essas coisas, você tem todo esse dinheiro, todo esse trabalho, você ganha muito bem, não sei o quê. O que a gente tem, gente? Nada, né? Bom, por quanto tempo, pelo menos? Vamos contar. Mas é empréstimo, né? Vamos falar assim, eu não tenho... As coisas que eu acho que eu tenho não vão durar 50 anos. Porque eu não vou ter pra ver, né? Essas coisas, porque eu não vou levar nada. Então, a gente não tem nada. Então, o dia que a gente aprender a falar, ao invés de
a minha casa, falar assim, a casa onde eu moro, né? Isso é uma coisa que eu queria falar. Você tem... E eu tô dando graças a Deus, assim, na verdade, hoje era a minha apresentação. Aí a gente fez uma trocazinha aí, mas você sabe que eu tô achando que tinha que ser. A espiritualidade sabe o que faz, né? Mas eu acho que ainda tinha que ser o contrário. Sabe por quê? Porque eu vou falar de reencarnação semana que vem. fica bem na Todos estão sequência. convidados, hein? E eu vou falar de reencarnação e sobre todos os passos da reencarnação. Que legal. Mas aí eu vou dar um overview e você deu o exemplo. Que legal. Então, assim, por isso que talvez fosse Que depois. bacana. Mas aí Perfeito, tudo né? bem, É. tudo bem, porque eu tô aproveitando, eu vou aproveitar isso e é uma deixa para eu citar a sua e a da Bia, que tem Legal. bases muito importantes para que eu vou fazer, que eu já tive que incluir as coisas de vocês, já estava pronto. Que legal. Então, você vê, tudo muito certo, né? Eu Pois tenho é. certeza que foi certo. Acho que também é lembrar que sempre há uma chance, né, de fazer. Acho que o principal, errando ou acertando, você vê que essa mãe que recusou, ok. Ou ele mesmo que errou, teve a oportunidade. Essa mãe, tudo bem, não aceitou, mas ela vai ter a oportunidade dela. Eu acho que, por mais que a gente acerte na encarnação, ou erre, ou cometa erros contra o próximo, a gente vai ter uma forma de reparar isso, de se reequilibrar e reequilibrar com outras pessoas que, por quem a gente prejudicou, fez mal, né? Acho que isso é que é bacana, assim, Muito legal. também, né? Você falou que ele desencarnou na Segunda Guerra, É. certo? E eles falam qual foi a data que o... Adolfo? Não, qual é o nome dele? Adolfo. Adolfo. Eles falam a data que ele fez. Você falou que ele desencarnou, ficou um tempo... Eu não anotei. Ficou um tempo ainda na ideia do desencarne dele, que ficou despedaçado, aquele negócio tudo. E talvez por esse motivo ele ficou pouco tempo no plano espiritual. Pra nós, né? Que a gente não sabe como que conta o tempo. tentando recuperar ele, o pessoal encarnou ele para ele poder, que nem você falou. Porque nós estamos falando de, vamos pensar, ele morreu na Segunda Guerra, 60, 70 anos, você falou 18, né? Esse livro é de quando? Você lembra? Eu tenho ele em casa, mas não lembro. Porque eu acho que ele é já Quando ele foi de 2000, antes de 2000, acho que esse livro. Então, nós estamos falando que ele teve o desencarne dele e o encarne dele em menos de 50 anos. Pode até ver se ele fala exatamente. É. Eu até falei Segunda Guerra, né? Mas tem até podemos confirmar Pode até ser. se foi É, Segunda outra Guerra. vez. Mas também temos que considerar que o tempo aqui não corre igual o tempo também na espiritualidade. A gente Nem Não dá pra pra- gente corre igual, né? Exato. O dia que você faz muita coisa. Não, tá passando parece o dia que muito mais rápido, não são tá? 3 dias. Ou eu tô ficando velho? Acho que quando você chegar nos 50, né? Passa mais rápido. Não, o tempo que a gente. O tempo é relativo, gente. Não, e até pra linkar o que o Alan mesmo falou nessa questão de estar de estarmos ligados ou não, né? Eu mesmo sou o exemplo disso. Eu não tinha. Eu tive muito com meu segundo filho, eu tive muito. Eu quase não dormi. Que Oi? Eu quase não dormia, ele acordava muito à noite, então eu dormi muito pouco. Quando ele começou a dormir, eu comecei a querer o terceiro. Eu falei, mas da onde veio isso? Eu brigava comigo, sabe? Eu falava, mas você tá louca, o que você tá pensando? Agora você vai começar a dormir, vai começar a ficar tranquila. E aí vai ter o terceiro. Eu perguntei pro Deus e o mundo, gente, como é o terceiro? Será que eu tenho terceiro? E eu perguntava, e eu não sei o que. Minha sogra mandou uma carta enorme falando, tem certeza? Sua vida é corrida, a gente não tá aí pra te ajudar. Sabe aquela briga com você mesmo? Vamos ter. E aí eu tive. E foi a melhor coisa que eu fiz hoje, lógico. Nenhuma mãe se arrepende, né? Mas foi a melhor. Mas sabe essa coisa do. E aquilo ficava incomodando e foi. Então assim, acho que a gente não sabe se eu tinha alguma coisa realmente, não, era pra vir, eu sempre pensava nisso, por isso que me ajudou esse livro, porque sempre pensei assim, não, era pra ela vir, provavelmente eu tenho algum resgate com ela, certeza. Ou não, de repente lá no plano espiritual, dormindo, alguém me chamou e falou,
Você aceita receber um espírito aí que tá querendo nascer? Eu falo, bom, manda aí que quer. Eu ia falar uma coisa que não dá, mas né? Que já estamos aí, manda aí. Então, e mudou essa minha mentalidade. Então, eu acho que esse livro traz bastante dessas reflexões, assim. Eu gostei bastante, gente. Vale a pena ler. Vamos fazer a nossa oração final e agradecer ao nosso Pai Celestial por esses ensinamentos, agradecer por essa oportunidade de estar aqui e receber essas energias tão boas dos nossos amigos espirituais, dessa equipe tão grande, tão maravilhosa que está sempre aqui nos ajudando, nos auxiliando. Agradecer por tudo que temos, agradecer todos esses ensinamentos, pois é disso que, no fim das contas, é o que vamos levar. Mas agradecer também pelas oportunidades que temos de ajudar o próximo e agradecer pela oportunidade que temos também dos bens materiais, desse nosso corpo perfeito, saudável, para que possamos utilizar de tudo que temos de material para ajudar o próximo, para reparar o nosso espírito, para auxiliar cada dia mais a todos que estiverem ao nosso alcance, que possamos ser a luz na escuridão. Obrigada, Mestre, por mais essa noite e que possa nos ajudar a sairmos daqui mais renovados, mais iluminados, mais fortificados para enfrentar o nosso dia a dia e que possamos estar prontos para a semana que vem, para mais trabalhos, mais ensinamentos e mais, se Deus quiser, evolução espiritual. Obrigada, Mestre, que assim seja.